Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre os conselhos que eu não recebi quando eu estava começando a escrever. Como qualquer outro ofício, né, escrever requer prática, estudo e a gente vai ganhando experiência com o tempo, né? Conforme a gente vai escrevendo, vai publicando os trabalhos, vai lançando, a gente recebe o feedback dos editores durante o processo, a gente recebe a resposta dos leitores, a opinião dos leitores, o que um gostou, o que o outro não gostou. A gente vai lendo resenhas, né? E vai aprendendo o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado durante o trabalho. E assim, depois de alguns anos fazendo isso e publicando, a gente percebe como é nítida a evolução entre um trabalho e outro. Muita coisa eu aprendi lendo outros autores, ou até mesmo com entrevistas, onde às vezes aparecem informações muito mais úteis que muito curso por aí. E outras coisas a gente vai aprendendo em outras formas de arte, como filmes, música, pinturas, né? E bastante coisa a gente aprende sozinho, a gente aprende errando, a gente aprende conforme vai tentando contar a história que está na nossa cabeça, né? Então hoje eu gostaria de falar sobre 5 coisas que eu gostaria de saber quando eu estava começando a escrever, mas que eu só sei agora. A primeira delas é que nem tudo que possui começo, meio e fim é uma história, né? A literatura é a arte das palavras, é a arte de você transmitir ideias e sentimentos de uma maneira criativa. Então muitas vezes o que a gente tem na mão é só um relato de algo que a gente imaginou, mas é frio, né? É vazio. Não tem as emoções, não tem a tensão, não tem o nível de altos e baixos e de reflexões suficientes para entreter um leitor que possa se interessar por aquilo. Então é muito importante saber se você tem realmente uma história na mão ou se você tem simplesmente um relato que tem começo, meio e fim. A segunda coisa é que a principal preocupação do escritor deve ser com o conflito. Salvo raríssimas exceções, os melhores personagens, os mundos mais bem elaborados, não salvam uma história se o conflito não for forte o suficiente. É preciso fundamentar bem o conflito e construir a partir dali. Então a trama, a motivação dos personagens, tudo isso vem a partir da tensão que o conflito provoca. Existem pessoas que elaboram mundos infinitos e personagens hipercomplexos e elaboram histórias para eles. Mas experimenta ver se não é mais fácil pensar no conflito primeiro. Sendo assim, é muito mais interessante, em vez de ficar se perguntando sempre o que acontece agora, quando você está pensando numa história, pensa sempre qual é a motivação do meu personagem, o que ele quer agora, como ele agiria diante dessas circunstâncias, levando em conta o jeito dele pensar, a personalidade dele, né? Esse tipo de pergunta ajuda a resolver os bloqueios criativos de uma maneira muito mais eficaz do que ficar tentando levar a trama adiante na base do que acontece agora. Ainda falando sobre perguntas que podem ajudar, se uma parte da história não está interessante o suficiente, é o momento de lançar a mão daquela velha pergunta: o que poderia acontecer de pior agora? O que poderia dar muito errado com esses personagens? Porque é a velha história do conflito. Se falta conflito, se falta problema, provavelmente é por isso que a história está chata. E por último tem um conhecido labirinto dos escritores, que é a velha procura por um tema. Qual é o tema da minha história? Sobre o que é a minha história? E às vezes durante o primeiro tratamento não é o momento de achar o tema. Às vezes ele não surge, você não consegue enxergá-lo ali no primeiro momento. Mas muitas obras deixam de ser escritas porque o escritor fica procurando esse tema num momento muito precoce da escrita. Então às vezes é interessante terminar a história, deixá-la esfriar um pouco e depois procurar, dentro do que você escreveu, qual seria o tema da história. A história é sobre liberdade, sobre laços, sobre o amor e assim por diante. Então, de repente, o momento de encontrar o tema para sua história é no segundo tratamento, onde você vai pescar ali coisas que você escreveu e não se deu conta e vai montar a partir daí, né, vai adaptar a história a esse tema, vai enfatizá-lo durante o processo de reescrita. Bom, essas coisas eu gostaria de saber quando eu estava começando a escrever e com certeza isso me pouparia bastante energia e bastante tempo, então eu espero que elas sejam úteis para você também. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!